Nesse domingo, gente, eu quero trazer pra vocês uma resenha sobre o bear market. E por isso que eu tô aqui com o nosso urso que eu tirei da prateleira que costuma ficar ali atrás, pra gente poder fazer esse vídeo juntinhos. Porque basicamente, sim, a gente chegou a bater 130 mil pontos, a gente caiu pra baixo de 100 mil pontos, tá namorando esse mercado aí. E aí esse mercado de baixa, né, que a gente vem seguindo uma tendência de baixa desde os 130 mil pontos, acaba preocupando muitos investidores. E faz com que muitos investidores se perguntem o seguinte: em que momento do ciclo a gente tá? Em que momento do ciclo do bear market, ou seja, do mercado de baixa, que nós estamos? Olhando essa imagem aqui, em que momento vocês acham que a gente tá? Nós temos aí o otimismo, a euforia, temos o medo, a depressão, depois vem a esperança e o otimismo de novo, e naturalmente a gente sempre segue esse ciclo considerando os sentimentos dos investidores, porque bolsa é isso, né, gente? Bolsa tem muito a ver com o sentimento dos investidores, com os achismos dos investidores sobre tudo que envolve a nossa bolsa, desde o lucro das empresas, etc e tal. Tudo isso move diariamente o nosso mercado. Então escreva aqui embaixo em que momento vocês acham que a gente está nesse ciclo, porque eu quero sortear entre os comentários aqui, vou postar terça-feira às 8 da noite o resultado lá no meu canal, eu quero sortear este livro aqui, Os Ciclos de Mercado, do Howard Marks. Esse livro, ele é maravilhoso, tanto para quem faz aportes mensais, como eu, tanto para quem acha que consegue acertar topos e fundos, encontrar o melhor momento para fazer os seus aportes na Bolsa de Valores. E por que que eu quero fazer isso, gente? Porque hoje eu quero trazer para vocês uma progressão fantástica que o Howard Marks fez nesse livro sobre esses ciclos que a gente tem e o ciclo de bear market. E por que que eu quero trazer, gente, essa progressão do bear market para vocês? Porque a gente vai se encontrar em algum momento aqui no meio e a gente vai conseguir entender talvez mais ou menos aonde que a gente tá e principalmente ficar atento para não perder algumas oportunidades ou não cometer nenhuma cagada muito grande. Porque deixa eu falar pra vocês, gente, nessa progressão que ele pontua aí quase 30 itens, vamos dizer assim, ou sentimentos ou coisas que estão acontecendo no mercado, eu confesso que eu já passei por todas. E é muito legal a gente revisitar esses livros a cada tanto tempo, porque conforme a gente vai amadurecendo como investidor, a gente vai tendo uma percepção diferente. Então hoje eu ainda consigo sentir toda essa progressão, só que de uma maneira diferente, porque muitas vezes eu recebo mensagens de vocês, recebo algum e-mail ou converso com pessoas ao meu redor e eu começo a identificar essas pessoas nesses pontinhos que o Howard Marks ele trouxe. E aí eu começo a tentar entender em que momento do mercado que a gente tá. Mas enfim, me acompanhe até o final do vídeo mesmo, gente, porque eu quero trazer essa progressão pra vocês e provavelmente vocês vão se identificar em algum momento com várias delas. Talvez vocês já tenham passado por isso, hoje vocês não passam mais, mas talvez vai ficar um pouco mais claro sobre o que talvez a gente ainda pode esperar, beleza? Só antes, deixa eu fazer aquele clássico convite, né? Se inscrevam aqui no canal se vocês são novos por aqui e deixem um like também pra gente conseguir propagar cada vez mais esses conteúdos que a gente posta toda semana por aqui, beleza? Bom, pessoal, vamos começar com os itens dessa progressão do bear market e no que eu puder fazer alguns comentários e algum paralelo com a nossa bolsa de valores, eu vou fazer, beleza? O primeiro ponto, gente, que ele fala do início ali de um bear market, desse mercado de baixa, é o seguinte, né? A economia está retraindo-se, os relatórios são negativos. Eu acho que a gente viu isso lá no início ainda do ano passado. Nós nos recuperamos muito bem da pandemia em 2020, mas em 2021 a gente já começou a ver os índices de inflação acelerarem, taxa de juros consequentemente teve que dar uma acelerada também, a atividade econômica foi impactada, então isso tudo a gente já começou a ver desde o ano passado. O segundo ponto é o seguinte: os lucros corporativos são estáveis ou diminuem e ficam aquém das projeções. Sim, muita empresa performou muito bem em 2020, tipo as varejistas, uma VEG da vida, né? Mas no ano passado já começaram a entregar resultados um pouco diferentes do que foi, por exemplo, em 2020. Começaram a entregar resultados abaixo do que o mercado estava esperando. Isso ficou muito claro, não para todas as empresas, mas para algumas, como por exemplo, as varejistas que eu citei para vocês. A gente teve a própria questão das aéreas, muito em função de tudo que aconteceu, inclusive em 2020, mas o próprio setor de energia no passado também sofreu bastante, a gente teve uma crise hídrica. Então, assim, os lucros corporativos, eles ficaram um pouco mais tímidos do ano passado para cá, né? Claro, algumas empresas com resultados mistos, né? Mas vamos lá, pro terceiro ponto. Na mídia, só más notícias. Isso aí, gente, eu acho que nem precisa botar dentro de um ciclo de bear market. É só você ligar o jornal todo dia que você já começa o dia na fossa. Eu todo dia de manhã leio notícias, às vezes vejo jornal e é basicamente isso, só notícia ruim. Quarto ponto, os mercados de valores imobiliários enfraquecem. Sim, a gente viu isso, né? Nós batemos 130 mil pontos e agora a gente negocia abaixo de 100 mil pontos. Basicamente,
a gente viu aí uma queda. Claro que não foi tão rápida assim, mas a questão é que realmente o mercado ele começa a apresentar algumas quedas que já nos levam ao ponto seguinte: os investidores ficam preocupados e deprimidos, porque tava todo mundo naquela festa dos 130 mil pontos, naquela recuperação super rápida, e aí de repente o que tá acontecendo, senhor mercado, que você tá começando a olhar para baixo? Por que você tá querendo me preocupar desse jeito? Não era só mais simples você continuar subindo como você estava fazendo antes? E aí muitos investidores começam a ficar preocupados. E aí, logo na sequência, o que a gente vê? Que as pessoas enxergam risco em toda parte. E isso por quê? Isso a gente vê muito no início desse ano, por exemplo, né, gente? Por quê? Crise entre Rússia e Ucrânia, política Covid-0 na China, Estados Unidos com uma inflação mais alta, tendo que aumentar a taxa de juros. Então, pra onde você olha, você tá vendo risco. E aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Mas enfim, pra onde você olha, tem risco. E tudo isso faz o quê? Com que os investidores continuem preocupados. E isso já leva para o próximo ponto, que é o seguinte: os investidores veem o risco como nada mais do que uma maneira de perder dinheiro. Por quê? Poxa, senhor mercado, você não bateu 130 mil pontos? Quando bateu 130 mil pontos, não teve muita gente que entrou porque, pô, o mercado tá subindo, vai subir infinitamente, foguete não tem ré, etc e tal, e aí agora você resolveu cair? Então, basicamente, as pessoas que entraram nesse momento de euforia, provavelmente, começam a enxergar o mercado como um negócio que, cara, é só risco e eu só vou perder dinheiro. E eu senti isso, inclusive, gente, porque depois que a gente bateu 130 mil pontos e a gente começou a cair aos poucos, eu recebi alguns comentários do tipo: ah, vocês ficam indo na bota desses influencers que dizem pra vocês colocarem dinheiro na bolsa e todo mundo só perde dinheiro. Então, esse tipo de comentário carregado de sentimentos assim me levam pra esse ponto que eu tô trazendo pra vocês. Muita gente só enxerga o mercado como uma maneira de perder dinheiro. Mas vamos lá. Na sequência, o que a gente tem? O medo domina a psicologia dos investidores. Esse momento, gente, ele até é mais duradouro do que a gente gostaria. Mas dado o risco elevado, dado que bolsa agora só cai ao invés de ficar subindo, os investidores realmente ficam com medo, porque a galera não sabe o que vai acontecer. O mercado, o que ele não gosta? Não gosta de incerteza. E tem tanta coisa acontecendo no mundo que eu não sei o que vai acontecer no final do ano. Eu não sei como vai estar a Rússia e a Ucrânia, não sei como vai estar a China, não sei se vai ter estourado uma recessão em algum canto do mundo e como isso vai impactar. Então, basicamente, o que a gente fica? Com muito medo, e principalmente medo de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, né, gente? Mas enfim, tudo isso já leva a gente pro próximo ponto, que é o seguinte: a demanda por títulos fica aquém da oferta. Então, sim, se antes, talvez em 2020 e 2021, a gente teve um crescimento muito acelerado de pessoa física entrando na Bolsa de Valores, e tinha mês que entrava 300 mil CPFs na Bolsa de Valores, 400 mil CPFs na Bolsa de Valores, o que a gente tá vendo agora é mal 50 mil investidores entrando por mês aí na nossa Bolsa de Valores. Então a demanda pelo mercado, sim, ela fica muito menor, porque já não tem mais aquele sentimento de euforia e de que foguete não tem ré, né? Que é basicamente quando muita gente do pé trocado gosta de entrar na Bolsa de Valores. Mas vamos lá, gente. O que vem na sequência de tudo isso, né? E eu acho que a gente tá vivendo esse momento agora. Os preços dos ativos ficam abaixo do valor intrínseco. Sim, a gente tem feito muitos vídeos aqui no canal falando sobre bancos, eu falei de Banco do Brasil, sobre energia, até mesmo varejo, né? Que sim, tá barato, tá negociando abaixo do que efetivamente vale. Tem muita empresa na nossa Bolsa de Valores que elas valem menos do que o caixa líquido que elas têm na empresa. Então, assim, tem muita empresa que realmente está relativamente barata, e essa é uma característica muito clara do bear market, só que nem todo mundo percebe, né? Mas vamos lá, o ponto da sequência. Os mercados de capitais fecham-se, tornando difícil emitir títulos ou refinanciar dívidas. Se a gente olhar 2021, foi um boom de IPOs. Teve tanta empresa que fez IPO que eu tenho ticker que às vezes eu olho na Bolsa de Valores e eu me pergunto, mas o que é isso? Eu não vi isso aqui estrear na Bolsa, entendeu? E teve tanta empresa que talvez nem deveria estar na Bolsa de Valores, porque, cara, flopou com razão algumas empresas, mas enfim, a gente viu isso muito em 2021. Já 2022, a gente tá vendo um mercado muito mais tímido. Nós estamos vendo que a gente tá muito reduzido na questão de ofertas de ações, na questão de IPOs, porque não adianta. Todo mundo pessimista, todo mundo com incerteza do que vai acontecer lá na frente. Para que as empresas vão vir pro mercado se ninguém está disposto a pagar o preço que elas querem, sendo que geralmente nos IPOs a gente acaba pagando mais, às vezes, do que a empresa efetivamente vale. Então as empresas realmente, elas não vêm mais pro mercado para fazer IPO. Mas enfim, outro ponto. A inadimplência, ela recrudesce. E eu trouxe para vocês até em um vídeo recente como o número, né, de inadimplentes acabou subindo nesses últimos meses aqui no Brasil, e isso é algo natural do bear market, né? Porque a situação econômica como um todo, ela não vai
tão bem assim, a gente não tá nadando de braçada e isso acaba impactando diretamente no bolso das pessoas. Na sequência, a gente tem o seguinte: cresce o ceticismo, diminui a fé, o que significa que apenas negócios seguros podem ser feitos ou talvez nenhum. Aqui a gente tá vendo de novo, eu acho que é o momento que a gente tá vivendo. Porque taxa de juros acima de 13,25%, gente, pelo amor de Deus, pra que vocês vão correr risco na bolsa de valores se vocês podem só investir em renda fixa? Se é pra fazer investimento, se é pra fazer negócio, eu vou pra renda fixa, gente, pelo amor de Deus, eu nem vou cogitar a bolsa de valores. Então, eu vejo que a gente tá vivendo muito esse ponto que eu trouxe pra vocês. E na sequência a gente tem o seguinte: ninguém considera que melhorar seja possível, nenhum resultado parece negativo demais para não acontecer. E sim, as pessoas começam a ficar tão pessimistas que, mesmo que a gente veja algum resultado ruim ou um pouco aquém, né, do que o mercado estava esperando, a gente sempre fica esperando que, olha, vai piorar. Isso aí é só o começo. A gente começa realmente a achar que não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E na sequência, o que a gente tem? Todo mundo acha que as coisas sempre piorarão. Os investidores como um todo, eu sempre digo isso, a gente tem a arte de perpetuar a cagada que a gente tá vivendo, né? Então, poxa, tá tudo ruim, o cenário tá ruim e a gente acha que vai ser sempre assim. Parece que o longo prazo, quando esse tipo de mau humor se instaura no mercado, essa ansiedade, esse medo, parece que o longo prazo ele fica muito nebuloso, a gente não consegue enxergar lá na frente, a gente só enxerga o que tá acontecendo no curto prazo, que o nosso bear market, ele tá atuando e a gente perpetua isso daqui. A gente acha que vai ser pra sempre e a gente acaba desanimando muito, né? Mas enfim, o que acontece na sequência também é o seguinte: os investidores ignoram a possibilidade de perder oportunidades e preocupam-se somente em não perder dinheiro. Isso está muito atrelado com o momento que a gente está vivendo e que eu acabei de falar para vocês, né? Que a galera só quer fazer negócio seguro. Então, nesse momento que tudo tá caindo, que o amor tá instaurado, o que eu quero fazer? Eu só não quero perder dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Tanto que tem gente que simplesmente vende porque, olha, não aguento mais perder dinheiro. É isso, eu preciso estancar tudo isso e não interessa que alguém esteja lacheando no meu ouvido que é oportunidade. Eu só não quero perder mais dinheiro, pelo amor de Deus. Isso se passa na cabeça de muitas pessoas. Na sequência, a gente tem o seguinte: ninguém consegue pensar em um motivo para comprar. E sim, eu acho que eu tenho ouvido muito de vocês, né? Poxa, Bea, você fica dizendo pra gente fazer aportes mensais, etc e tal, mas, cara, a gente tem eleições, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha a China, olha a Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, olha a Europa, o que tá acontecendo. Me dá um motivo para eu comprar. E aí as pessoas acabam ficando de fora ou não querendo tomar risco, né? E na sequência a gente tem o seguinte: a afoiteza substitui o conselho para comprar na baixa. Ou seja, as pessoas elas estão tão ansiosas que elas simplesmente seguem ignorando aquele chiadinho no ouvido de alguém dizendo: gente, aproveitem para comprar na baixa, porque elas estão tão ansiosas que elas não conseguem seguir esse conselho. E depois disso, o que a gente tem? Os preços, eles atingem novos níveis mínimos, porque as pessoas simplesmente estão querendo estancar a perda de dinheiro, continuam vendendo seus ativos e a gente vê a bolsa de valores ficando cada vez mais barata. E isso, gente, é muito claro, porque se vocês pegarem vídeos meus, por exemplo, de 2 meses atrás, vocês provavelmente vão ver eu falando: olha, esse ativo, gente, ele tá relativamente barato. Só que se vocês forem ver hoje, com certeza tá muito mais barato. VEG, eu acho que eu falei, aconteceu isso. PEDS, eu falei, acho que aconteceu isso. Enfim, os bancos também aconteceram isso. Então, cara, questão de 2 meses, a gente achava que tava barato. O que aconteceu? Continuou mais barato. E aí isso acontece naturalmente, só que as pessoas ficam cada vez mais ansiosas, porque elas pensam: gente, aonde que tá o fundo disso? Eu sei que de zero não passa, mas eu não quero esperar chegar a zero, né? Pelo amor de Deus. E aí o que a gente tem na sequência? A mídia, ela fixa-se nessa tendência de queda do mercado, né? Então, quando a gente vê notícias, vê matérias e tudo mais, a gente só ouve falar disso. E vamos olhar pra cá mesmo, pro YouTube. E vários outros influencers, a gente fica falando muito das quedas de mercado. Eu tô fazendo isso agora, né? A gente fala muito de recessão e tal, então a gente fixa muito, a gente fica martelando muito em cima disso. Eu acho que tem um lado positivo de quando a gente faz isso aqui no YouTube, pelo menos os principais influencers que eu vejo, que é justamente pra tentar acalmar um pouco os ânimos e mostrar que, olha, calma, gente, existe oportunidade, existe luz no fim do túnel, mas a gente basicamente só ouve falar disso e eu acho que a gente tá vivendo esse momento também. Na sequência, o que a gente tem? Os investidores ficam deprimidos e entram em pânico, né? Porque, mais uma vez, me falaram que estava barato, ou eu enxerguei que estava barato sozinho. Muitos de vocês eu sei que fazem análise por conta própria, mas foi lá e ficou mais barato. E aí eu não aguento mais apanhar do mercado. Eu realmente estou muito ansioso. Tá me dando uma depressão olhar para o mercado. Tanto que eu trabalho o dia inteiro, quando chega de noite, a última coisa que eu quero fazer é ver vídeo da Bea ou é ver conteúdo de mercado, porque eu já tô deprimido de ficar ouvindo coisa de mercado. Eu quero ir
ver outra coisa, MasterChef ou algum outro conteúdo que me faça esquecer um pouco disso. E aí o que acontece diante de todos esses ânimos invertidos, vamos dizer assim, né? Na sequência, a gente vê os detentores de valores imobiliários se sentindo tolos e desiludidos. Eles percebem que eles não entenderam realmente as razões por trás dos investimentos, né, que fizeram. E esse momento aqui, eu acho que a gente também tá vivendo nesse momento. Eu acho que muita gente comprou muita coisa no Oba-Oba, viu as coisas despencarem e começaram a se questionar o porquê que tem aquilo na carteira. Quando vocês perguntam pra mim, Bea, eu tenho tal ação, o que você acha? É quando eu começo a perceber que o investidor que colocou aquela ação na carteira, ele não sabe exatamente o porquê ele colocou aquela ação na carteira, porque agora ele tem dúvida. E ele começa a se questionar se talvez ele fez a análise certa. E eu tenho recebido diariamente esse tipo de pergunta e que me faz olhar que a gente está vivendo esse ponto também. Na sequência, o que a gente tem? Aqueles que se abstiveram de comprar ou venderam sentem-se vitoriosos e são celebrados por seu brilhantismo. Sim, gente, provavelmente você deve cruzar com algum vizinho, algum amigo, e aí ele deve falar assim, não, acabei não entrando no mercado porque, enfim, não deu certo, achei que tava meio arriscado. E ele fala isso se sentindo, olha, sou o pica das galáxias, acertei de não ter entrado. E ao mesmo tempo, você que entrou, a galera começa a te tratar como um coitado que você tá apanhando do mercado, inclusive essa pessoa que acabou não entrando. Então eles se sentem vitoriosos por não investirem num mercado tão arriscado como é a Bolsa de Valores. O que a gente tem na sequência? Quem detinha ativos desiste e vende a preços rebaixados, dando força à espiral, né, a espiral descendente. Então sim, parece que aqueles últimos otimistas do mercado começam a querer entregar a toalha, começam a querer, não, olha gente, será mesmo que não é melhor eu só pegar tudo na renda fixa? Porque se eu colocar tudo em renda fixa hoje, em 6 anos eu dobro meu capital. Se eu ficar aqui na Bolsa de Valores, eu não sei o que eu vou ganhar. Então muita gente já começa a querer vender os ativos e mais uma vez o mercado continua caindo. E é nesse momento, gente, quando a gente começa a ver até os últimos dos otimistas quererem abandonar o barco e jogar a toalha, que a gente começa a ver o seguinte, pelo menos aquele investidor que tem um pouco mais de visão. Os retornos prospectivos implícitos são muito altos. Tudo caiu tanto que os riscos, inclusive, que é o próximo item, né? O risco é baixo, mas ao mesmo tempo você tem retornos muito interessantes, porque, poxa, tudo caiu bastante, isso quer dizer que a gente vai conseguir negociar várias coisas abaixo do seu valor intrínseco. Quando a gente negocia ativos muito abaixo do seu valor intrínseco, isso quer dizer que provavelmente o nosso retorno pode ser muito maior lá na frente. E aí a gente começa a ver tudo isso no mercado. Na sequência, o que a gente tem? Os investidores devem esquecer o risco de perder dinheiro e preocupar-se apenas com a perda de oportunidades. Mais uma vez, aquele investidor que tem um pouco mais de visão e que conseguiu superar todos esses pontos do ciclo do bear market que eu trouxe para vocês, eles devem, nesse momento onde o último otimista começou a jogar toalha, focar em que oportunidade que eu não posso perder. Claro, a gente não vai simplesmente esquecer que a gente não quer perder dinheiro, mas a gente começa a pensar o que eu não posso deixar passar batido e que pode ser uma oportunidade hoje. Porque antes muitos tinham aquela preocupação de eu só não quero mais perder dinheiro e aí acabava esquecendo a questão do comprar na baixa. E agora o que a gente tem que fazer? Né, quando a gente começa a chegar naquele final do ciclo de baixa do mercado, né, que eu não acho que é o que a gente está vivendo agora, mas que eu acho que o investidor que é um pouco mais antenado vai ter que se atentar a isso, é basicamente nisso. Se atente nas oportunidades que você não pode perder. Claro, existe o risco do seu dinheiro, mas mais importante é você aproveitar essas oportunidades. E aí, por último, mas não menos importante, o que o Howard Marks escreve é a hora de ser agressivo. Então, justamente quando o último otimista jogou a toalha, pulou do barco, é o momento que nós devemos nos preocupar com as oportunidades que estão passando à nossa frente e aí sim ser agressivo. Basicamente, essa é a progressão do Howard Marks para os ciclos de mercado. E eu gosto muito porque toda vez que eu leio eu consigo ver alguns momentos do nosso mercado e também ver que eu já passei por isso, talvez no passado, por todos esses sentimentos de medo, ansiedade e tudo mais. E faz com que eu, voltando para aquela imagem que eu compartilhei no início para vocês, que olhando toda essa progressão de sentimentos que a gente tem hoje, eu sinceramente, eu acho que a gente está num momento de medo.
sabe, a gente tá descendo aquela curvinha, eu acho que a gente ainda tá no ponto de medo. Não acho que a gente chegou ainda naquele ponto de desespero ou até mesmo no ponto de depressão, porque ainda existem muitas incertezas realmente no nosso mercado, mas eu acho que a gente então tá aí meio que no caminho dessa descida, olhando todos esses pontos que o Howard Marks trouxe e até mesmo tentando unir com o sentimento de mercado quando eu presto atenção em tudo que está acontecendo nas redes, seja de outros influenciadores, seja das mensagens que vocês mandam, das perguntas que vocês mandam. Então não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente está nessa parte do medo, talvez indo um pouco para a parte do desespero, né? Porque daí muita gente também já está abandonando o barco para querer ir para renda fixa, mas eu acho que basicamente é aí que a gente se encontra nesse momento. A questão é a seguinte, né, gente? É importante trazer que o Howard Marks, ele traz esses ciclos do mercado no livro, mas claro, muito focado pra gente identificar até mesmo aqueles topos e fundos e tal, mas para quem aporta mensalmente, como é o meu caso e como eu recomendo que a maioria dos investidores façam, é importante a gente se entender em que momento do ciclo que a gente tá, até mesmo pra gente não alimentar uma ansiedade à toa. Se a gente tem muito claro, talvez, muito claro não, porque é muito difícil a gente acertar na mosca onde que a gente tá, mas se a gente consegue ter uma visão um pouco melhor, a gente sabe mais ou menos o que a gente pode esperar lá na frente, dado que esses ciclos de mercado, eles sempre se repetem, não de maneira igual, não do mesmo tamanho, mas eles sempre se repetem. Então a gente consegue ter uma perspectiva um pouco melhor do que esperar o mercado e não se deixar ficar tão ansioso assim, porque você sabe que você vai fazer o aporte, mesmo sabendo que depois pode cair ainda mais no mercado, mas aí você vai fazer um outro aporte, mas você já está preparado e talvez já até estava esperando isso. Então é importante a gente saber os ciclos de mercado e entender toda essa progressão, principalmente para essa parte psicológica, que é o que mais acaba fazendo com que a gente cometa algumas cagadas muito feias no mercado. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo hoje para vocês. Eu sei que ele foi muito mais longo do que de costume, mas inclusive eu já resumi boa parte do que é esse livro do Howard Marks. Agora vocês peguem esse livro e leiam a parte do bull market para vocês ficarem atentos também, beleza? Bom, pessoal, não vou me alongar mais do que já me alonguei nesse domingo, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu realmente gostei muito de fazer, porque eu gosto muito de trabalhar essa parte que não é uma parte tão exata do mercado, a gente fala muito de sentimento, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e não deixaram um like, façam isso agora. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.